Boa tarde a todos. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Chico, para estar aqui falando com o pessoal. Obrigado, agradecer ao Gilmar também por ter indicado para a gente falar um pouquinho sobre criatividade com um público tão seleto quanto o de vocês. Eu quero agradecer aí novamente as boas-vindas e começar minha apresentação me reapresentando, porque eu acho que criatividade tem muito disso, da forma como você se posiciona nos seus processos. Então, eu vou me apresentar de duas maneiras, rapidamente, para falar nisso. Quando o Chico me convidou para falar e pediu para escolher o título da palestra, ele me falou muito da importância da criatividade na formação de jovens, como é que um médico precisa ser criativo, um engenheiro precisa ser criativo, e daí eu comecei a pensar e discutir isso e cheguei ao título da palestra, né? Ser ou não ser criativo. Isso não é uma questão, isso é uma condição que a gente vai discutir um pouquinho nesses 15, 20 minutos que o Chico me deu aí também, porque ele é muito pão duro, né? Só me deixou falar 15 minutos. Que se eu for falar de criatividade, eu vou falar o dia inteiro aqui e não paro de falar. Mas, basicamente, vou apresentar um pouquinho do que é esse nosso modelo de criatividade. Eu queria me apresentar de duas maneiras. Primeiro, eu sou o professor Salomão, filósofo ou doctor, né? Sou PhD, mas eu sou torneiro mecânico, tenho formação em design de moda, sou mestre em engenharia de produção, sou doutor em gestão de design, doutor em gestão da produção, fiz 2 pós-doutorados, um branding e criatividade e um makerspace, espaços criativos. Sou professor da UFSC e professor da IAD Creative University de Lisboa. Mas esse professor Salomão, tecnicamente, está apresentado para vocês. Eu queria também que vocês conhecessem outro, que é o Salo Designer, o @SaloDesigner. Esse que eu quero que vocês sigam no Instagram, que vocês achem no Facebook, que vocês busquem no LinkedIn, para ver não só o lado técnico deste Salomão PhD, mas também o lado emocional dessa pessoa que tem toda uma formação técnica, mas também adora design e inovação, adora quadrinhos, história em quadrinhos, né? Sou aficionado por história em quadrinhos, adoro moda, não moda roupa, mas a moda comportamento das pessoas. Sou casado com a Silvia, pai do Pedro, do Luiz Felipe e da Maria Antônia, como eu disse. Mas também sou muito chato, eu sou muito chato mesmo, me considero. As pessoas, se eu perguntar para qualquer pessoa, meus orientandos, pessoas que me conhecem, qual a principal qualidade do Salomão? Ele é chato. Eu sou muito chato. Qual o principal defeito do Salomão? Ele é muito chato também. Então, eu sou muito chato, sou antissocial, autêntico, blá, blá, blá. A diferença entre esses dois aqui, entre o professor Salomão e o Salo Designer, está na emoção que ele transmite, e só isso, nesse modelo caórdico, onde o caos e a ordem têm que trabalhar juntos, eu consigo estabelecer uma ação efetiva de criatividade. E eu faço uma pergunta para vocês. Você é criativo? Quem me disser que não é criativo é porque não sabe exatamente o que é a criatividade. A criatividade é o modo de pensar do Homo sapiens sapiens. Todos nós somos criativos, nascemos criativos, e por isso dominamos o mundo. Existem algumas pesquisas atuais que falam que o Homo de Neandertal, né, o homem de Neandertal, ele também tinha um viés artístico e se comunicava, até tinha uma pseudo-escrita. Mas ele era mais forte, mais inteligente matematicamente, mais rápido, mais alto que o Homo sapiens. Mas o Homo sapiens foi lá e dominou o homem Neandertal e dominou desculpe, o planeta Terra. Então, o Homo sapiens precisava e tinha que ser superior em alguma coisa. E esse ser superior, a gente vê pelo formato do cérebro, é que ele era muito mais criativo, muito menos matemático, muito mais comunicativo, muito menos pragmático e conseguia construir comunidades. Por isso, ele, como era mais menor e mais fraco, conseguiu expulsar o homem neandertal da Europa quando ele subiu da África. E nós, Homo sapiens sapiens, somos criativos por natureza. Mas só que o Homo sapiens sapiens
Ele é tão criativo, que ele resolveu acabar com a criatividade e dizer que nem todo mundo é criativo, que a gente precisa encontrar meios de se representar que possam não envolver criatividade, que eu possa ser exato, e até Descartes mesmo, né, quando fala no modelo cartesiano, fala que o bom senso não é igual em todo mundo, e todo mundo está satisfeito com o que tem, porque a gente não precisa seguir as regras efetivamente, a gente pode melhorar as regras da nossa forma. Ele mesmo diz no discurso dele que ele não está ali para ensinar nada para ninguém, e para mostrar como é que funcionou para ele. Talvez ele fosse um pouquinho mais organizado, por isso o método cartesiano foi levado tão em força para a matemática, para a engenharia, para as arquiteturas, para isso acontecer. Mas tudo isso nos trouxe uma visão desse Homo sapiens sapiens que quer comandar o mundo, que quer comandar de cima para baixo em alguns aspectos. E daí quem é o culpado, ou quem é a culpada por a gente não ter essa perspectiva nova de criatividade? Por que a gente acha que não é tão criativo? Alguém tem alguma dica aí? Quem é o culpado? Está aqui desenhadinho do lado, falta só escrever aqui naquela plaquinha. Alguém tem uma dica? Eu ia dizer a família, os pais, a sociedade que fica dizendo pra gente, larga disso, larga disso. Pode ser também, pode ser, mas alguém mais tem uma dica? Eu diria também que, às vezes, a escola, o processo educativos que acabam tolhindo a criatividade, por exemplo, quando dão respostas prontas e não levam ao pensamento de questionar o porquê das coisas, ou engessam também respostas do tipo, o céu só pode ser azul, e aí a criança pinta de outra cor, e aí a escola, o professor, na figura do professor, vai lá e tolhe essa criatividade, penso eu. A escola é um ótimo castrador de criatividade. A escola faz isso, né? Agora nem tanto, mas a escola colocava em segundo plano os canhotos, né? O canhoto não tinha que aprender a escrever com a mão direita. Tem uma história que conta o Ken Robinson, que faleceu até o ano passado, o ano retrasado, que era um grande pesquisador de criatividade, que ele conta que numa escola tinha uma menina muito tímida, que não falava com ninguém, e a professora mandou desenhar um desenho livre. E todo mundo preocupado, o que é um desenho livre? Quando ela mandava desenhar uma casa, todo mundo desenhava uma casa, desenhava um desenho livre. Daí essa menina estava lá no cantinho desenhando, e a professora chega para ela e pergunta assim, você está desenhando o quê? Ela disse, eu estou desenhando Deus. Daí a professora disse, mas Deus? Ninguém sabe como é que ele é. Ela disse, espera um pouquinho que já vai saber. Né? Porque ela estava desenhando Deus. Ela estava colocando a criatividade dela em prática. Então, a escola é muito culpada da gente não ser criativo. Ela tolhe a nossa criatividade. E daí diz assim, você vai mais para a área de engenharia, que você não é criativo. Você vai para o direito, que também você não é criativo. Mas você é mais criativo, vai fazer design, vai fazer moda, vai fazer arquitetura. Um arquiteto precisa ser criativo, claro, mas um advogado também precisa ser, um contador precisa ser, um médico precisa ser, porque a criatividade é fundamental para que a gente possa ultrapassar as barreiras mais facilmente. Então, a gente precisa de respeito à criatividade, respeitar. Nós, Homo sapiens sapiens, nós mesmos, devemos que respeitar as nossas ideias. Puxa, eu estou usando por quê? Não eu mesmo me castrar, porque a escola me castrava, porque as pessoas, minha família me castrava. Não, eu tenho que ter respeito pelas minhas ideias para isso acontecer. Porque nós vivemos num novo mundo. Num mundo nexialista. Quem já leu, teve oportunidade de ler o Foyt, que fala no livro A Viagem da Espaçonave Beagle, ele fala isso, né? Precisávamos sair da Terra para povoar outro planeta, e meio uma arca de Noé, assim, se colocou numa espaçonave grandes especialistas e alguns generalistas. Porém, os especialistas não conseguiam conversar com os generalistas, nem entre si, e nem os generalistas entre si, e nem com os especialistas. Daí ele colocou descobriu-se uma pessoa lá, um dos funcionários, que construía a relação, criava conectividade. A pluralidade do conhecimento com a profundidade do conhecimento criou o nexialista. O nexialista não é um generalista, ele não entende de tudo, não é um especialista, não tem foco em uma especialidade, mas consegue conectar o geral com o especial.
esses são os mais inovadores e mais criativos. Esses mais inovadores, mais criativos, devem trazer para o mundo todo mundo. Então, a ideia é que todos participem dessa era do Nexo. Essa conexão deve existir, para que especialistas e generalistas busquem inovação e construam isso. E para isso acontecer da melhor forma, da forma mais inteligente, tem que haver muita conexão. Conectividade entre as coisas é fundamental. Para isso, o modelo de criatividade, e o Steve Jobs, né, o famoso Steve Jobs da Apple, dizia assim, que criatividade é apenas conectar coisas. Ele mesmo, lá em 2007, 2007, quando lança o iPhone, né, ele lança o iPhone, ele faz uma brincadeira. Eu vou lançar 3 produtos aqui na Apple. Um telefone celular, um tocador de música digital e um navegador de internet. E repete, um telefone digital, um tocador de música digital e um navegador de internet. E começa a repetir. Na terceira vez que ele repete, as pessoas começam a rir que ele está repetindo. Talvez vocês não tenham entendido, mas eu entendi. Eu não criei 3 produtos. Eu criei um produto que conectou o mundo, conectou entre os 3. E ele foi disruptivo, criou uma visão disruptiva de um produto que talvez tenha sido o mais disruptivo do nosso milênio, né? O iPhone, porque ele consegue trazer todas essas relações. Eu sou apaixonado pela tecnologia do iPhone, mas não uso o iPhone, não gosto dele, do interface dele, né? Até porque tem algumas críticas a isso. Uso o Macintosh, uso o Apple, mas não uso o iPhone. Mas o iPhone foi disruptivo. Poucas coisas foram disruptivas como tem acontecido. Há pessoas como Musk têm feito, né? Se colocado, se posicionado como disruptivo, né? Também que agora foguete tem ré, né? Consegue dar... Pode estacionar de novo, né? Então, essa disrupção também existe na questão da criar coisas. Mas para isso, para que essa criatividade aconteça, eu preciso de alguns gatilhos. Aí vem a minha pesquisa de pós-doutoramento, quando eu pesquisei criatividade. A gente buscou alguns gatilhos que eram importantes. Tem muitos gatilhos para ser criativo. Nós somos criativos, nascemos criativos, mas podemos desenvolver novos gatilhos, desenvolver novas ações criativas para isso acontecer. Então, trazer isso é fundamental. E quais é que são esses gatilhos? Pesquisamos muito, precisamos ter um gatilho biológico, precisamos ter um gatilho emocional e precisamos ter um gatilho do que a gente falou aqui, né? De conexão. Então, esses 3 gatilhos que a gente pensou foram os seguintes. Eu tenho gatilho biológico, que podia ser as inas, por exemplo, como a endorfina ou a cocaína, que nos tornam mais criativos. Podia ser os óis, como os álcoois, né? Ninguém é menos criativo depois de 3 cervejas, né? Mas a gente usou as oses, como a glicose e a frutose. A glicose é um gatilho importante, porque quando eu estou pensando em modelos criativos, eu posso tenho que fazer que meu sangue circule mais depressa para o meu cérebro, para que meu cérebro seja mais ágil. E uma forma é colocar glicose e oxigênio trabalhando juntos, o sangue circula mais depressa. Infância, nascemos criativos. Nós somos criativos. Diz que o cheiro que mais lembra a infância é o cheiro do giz de cera, do crayon, riscando o papel. Né? Então, nós temos que voltar à infância alguma coisa. Mas não é voltar à infância fazendo criancices, mas nos livrar de preconceitos que nos levam a ser mais ou menos criativos. E a criatividade depende, como já falamos, de conexão, de estar próximo das pessoas. Então, eu tenho que ter intimidade com as pessoas que criam junto comigo. Não existe mais o ermitão que cria tudo sozinho. Eu preciso trabalhar com cocriação. Cocriação é fundamental para o desenvolvimento desses projetos. Se eu for co-criativo, eu tenho resultados melhores, porque às vezes os resultados não são tão dentro da expectativa. Pessoas vão estar discutindo comigo meus planos e vão tendo outras criatividades. Por isso, o modelo co-criativo, que é baseado na interação de pessoas, promove um ambiente que traz de fenômenos da social inteligência coletiva, que traz resultado comum, aberto e imprevisível.
Às vezes eu não prevejo o que está acontecendo, porque são pessoas que às vezes são um pouco diferentes, e as ideias diferentes começam a se compactuar, começam a trabalhar uma perto da outra. Para isso, aí, ele trazer para mim a praia, né? Eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, talvez por ser um pouco mais, ter mais um pouco de liberdade criativa, por ter estudado design, por ter trabalhado com moda, eu sou bastante desorganizado e precisava me organizar. E para isso, para eu organizar as minhas ideias, eu tive que trabalhar com método. Aí eu fui ver Descartes, fui ver outros métodos que existem para trazer. E entendi que, por mais que existam diversas metodologias para fazer projetos acontecerem, para chegar a resultados, metodologia na medicina, metodologia no direito, metodologia na engenharia, metodologia no design, na sociologia, a melhor metodologia, que é um conjunto de métodos, técnicas, ferramentas, é a sua metodologia, aquela que você construiu. Porque todos nós pensamos de forma diferente e temos o nosso modelo mental criativo para fazer isso. E ela se baseia em 3 grandes modelos, né? A metodologia pode ser linear e não é menor ser linear, né? Porque eu sigo passos, eu estou acostumado, até porque a escola me preparou para seguir esses passos, para tocar essas regras, para fazer isso acontecer. Ela pode ser não linear, totalmente deslinearizada, onde eu vou fazendo as coisas de acordo com o que eu vou pensando, não caótica, mas caórdica, né? Na qual eu consigo construir uma ordem, né? um fractal de informação que me leve ao reconhecimento da resposta daquele problema que eu preciso criativamente resolver. Mas se eu conseguir juntar esses 2 modelos, eu consigo trazer uma metodologia que é focada no a priori, em tudo aquilo que eu já aprendi, onde eu já acertei e onde eu já errei. Essa é a situação importante que está acontecendo, para aplicar na criatividade, né? aplicar a criatividade nisso e ter resultado. O meu resultado no final é a posteriori, mas para o próximo projeto, para a próxima ação metodológica que eu vou fazer, ele vira meu a priori. Então eu crio a minha caixinha de informações, que é a minha caixinha de criatividade. E eu posso buscar nessa caixinha de criatividade. Criatividade não é só maluquice, fazer as coisas... Não, eu posso organizar essa criatividade e usar ferramentas e técnicas para que ela seja melhor aplicada. É o que a gente faz, o que eu faço na minha aula, nos laboratórios que eu coordeno, isso tudo é esse pensamento. Mas, para terminar, que o meu tempo é bastante curto, né, um tempo curto, a gente não podia deixar de falar no que está bombando aí, né, nesse tal de ChatGPT. Que será que a inteligência artificial está se tornando criativa o suficiente para dar respostas para as necessidades do dia a dia, do cotidiano? Eu já levei muita paulada por isso, por dizer isso já há 10, 15 anos. A inteligência artificial vai substituir a criatividade humana. Vai sim. Porque ela tem uma coisa que nós não conseguiremos alcançar nunca: a agilidade. Porém, se a gente conseguir ser criativo o suficiente para levar a melhor informação e para captar o melhor resultado que uma inteligência artificial como o ChatGPT faz, nós vamos ter o sucesso que a sociedade espera. Eu não posso me limitar a dizer assim, não, manda para o ChatGPT que ele resolve, porque ele é criativo. Eu tenho que pegar esses dados, analisar esses dados e transformar isso num resultado que a inteligência artificial talvez demore milhares de anos para chegar lá, porque precisa de muitos dados. E a criatividade faz coisas únicas muitas vezes. O que é a inteligência artificial? É um monte de dados que ele analisa e coloca e te dá uma resposta. Mas se a coisa é única, ele não pode fazer muitas análises. Ele chega ao resultado, né? Então, o ChatGPT que está aí, que é a falação, vai ser criativo, é criativo, vai ficar mais criativo, mas, infelizmente, não vai ultrapassar a criatividade humana. Não vai conseguir trazer as respostas da criatividade humana. Não sei se vocês conseguem ler aquela historinha ali do WhatsApp, aquele chat GPT que está ali do lado. Estão conseguindo ler? Uma pessoa pergunta assim, quanto é 2 mais 5? Daí o chat GPT, 2 mais 5 é igual a 7. Minha esposa disse que é 8. Daí ele disse, não, 2 mais 5 atualmente é 7, não 8.
É possível que a sua esposa esteja errada, cometido um erro, ou algum problema de conexão. Talvez ela não tenha interpretado muito bem a pergunta. Daí, o que pergunta responde: minha esposa está sempre certa. Daí o chat GPT disse: desculpa, eu posso ter cometido um erro. Meu treinamento começou só depois de 2021, mas vou alterar meus dados. Se sua esposa está sempre certa, 2 mais 5 é 8. Então, o chat GPT hoje dá as respostas que a gente quer que ele dê, né? É meio que, eu gosto de brincar que é uma cigana. A gente vai na cigana para ver a sorte, né? Para ver para ver a sorte na cigana, e ela diz o que você quer ouvir. Deus diz: nossa, vou arrumar um amor esse ano, vou fazer uma viagem internacional, vou ganhar na loteria, porque ela diz isso. O chat GPT é mais ou menos isso, porque ele tem muita informação, inclusive informação sobre você para isso acontecer. E ele ainda não é tão criativo. Ele vai ficar mais criativo. Por isso, nós não podemos esquecer da nossa criatividade para isso acontecer. Criatividade é fundamental. Todos nós somos criativos, todos nós queremos ser criativos, todos nós podemos ser criativos, e o mundo precisa dessa nossa criatividade. Cumprindo o tempo estabelecido pelo Chico, muito obrigado. Espero que eu tenha colocado informações para vocês legais. Tem ali meu e-mail, tem ali o meu arroba, vocês vão me achar no Instagram, e eu sou uma pessoa 24/7. Qualquer dúvida, pergunta, discutir criatividade, chat GPT, qualquer coisa que vocês queiram, entre em contato comigo que eu vou adorar conversar com vocês. Muitíssimo obrigado, deixo o espaço para vocês, perguntas, discussões. Queria mesmo era colocar a formiguinha atrás da orelha e dizer assim: olha, o chat GPT vai nos superar, mas nós podemos superar ele também. Oi, Salomão, delícia Olá. de palestra, foi muito gostoso te ouvir. E eu queria fazer uma pergunta, assim, nesses tempos atuais, né? Eu estou aqui, esses dias eu estava olhando o chat GPT para não ficar para trás. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode incluir nas nossas rotinas para criar nossos métodos, né? Os cíclicos, como você trouxe, e não deixar a criatividade morrer? Tem alguma coisa, alguma dica, assim, que seja algo para a gente incluir no dia a dia? Eu gosto muito da mudança de comportamento. Tem um pesquisador americano, qual é o nome dele? Acho que é Daniele, não sei, não lembro o nome dele. Mas ele criou um aplicativo. Ele era um cientista não era nem cientista de dados, era um pesquisador de filosofia, sociologia. Ele criou um aplicativo para criar novos caminhos para ir trabalhar. E ele não repetia nunca. Repetir coisas levam a gente a criar rotinas que nos limitam a criatividade. O que a escola faz? Faz a gente escrever ba, be, bi, bo, bu, sabe? Sempre nessa sequência. Então, criar rotinas é a melhor forma de acabar com a criatividade. Então, a melhor forma de ser mais criativo e de aproveitar disso e eu faço isso, é mudar a rotina. Se hoje eu vou por essa rua para o trabalho, amanhã eu vou pela outra. Se hoje eu tomo café com leite, amanhã eu vou tomar leite com café. Eu tento fazer essa mudança contínua para não criar rotina. Porque se eu crio rotina, a placa que está na porta do elevador do meu prédio, convidando para reunião de condomínio, eu não vou ver. Porque todo dia está lá, toda semana está lá, a placa está lá. Então, assim, se for uma reunião urgente, se vai faltar água amanhã, eu acabo não vendo. Aquela placa está sempre ali. Então, por isso, mudar a placa de lugar do elevador, mudar a cadeira do lugar, não sentar sempre na mesma mesa, no mesmo lugar da mesa, tudo isso, não criar rotina é fundamental para você desenvolver os processos criativos que você tem. Maravilha, libertadora. Acabei de descobrir que todas as minhas culpas eu posso jogar no lixo, então. Oba! Pode. Quando é que nós vamos mudar a universidade para ela se tornar algo que não seja tão, usar um termo que não é o certo, mas digamos assim, tão catedrático no ensino propriamente dito, fazendo com que se dê oportunidade para que a criatividade possa estar associado a cada conhecimento que vem
sendo disponibilizado e, portanto, não necessariamente igual ao do semestre anterior, por exemplo. É uma provocação que você já me fez no WhatsApp quando você falou da palestra, né? Você falou um pouquinho fez essa provocação. Tenho um pouco de receio em falar nisso, até porque eu sou meio ponto fora da curva na universidade, as pessoas me criticam muito por eu fazer isso, né? Por eu não ser tão catedrático, como você falou a palavra catedrático. A universidade está passando um problema muito sério. Não sei se vocês acompanham o mundo acadêmico, né? Mas se você olhar a relação candidato-vaga das pessoas que querem entrar nas universidades hoje, no Brasil principalmente, mas no exterior não está muito diferente disso. Cursos na área de engenharia com procura de 0,6 candidatos por vaga, em federal, não é em universidade particular, não, em universidade federal, né? E, além disso, um índice de conclusão, 65% dos alunos desistem durante o curso, certo? Então, há um problema estrutural na universidade muito grande, na qual se fala em modelos de sala de aula invertida, PBL, outros modelos de sala de aula, né, de outro tipo de educação que existem aí, mas, infelizmente, o professor, quando está na universidade, tem muita doutorite, né, se acha dono da verdade absoluta, e a universidade tem dificuldade em fazer isso por culpa do professor. Porque, assim, será que ele usa... Vou dar um exemplo dessa ferramenta que eu usei para fazer a palestra de vocês aqui, na qual eu posso colocar a figurinha ali do lado, eu posso tirar a figurinha, eu posso deixar em tela cheia, né, tela vazia, posso inclusive colocar em tela cheia e dar transparência para eu ficar lá no fundo, falando para você. É uma ferramenta super simples que vai animar o estudante. Puxa, agora eu vou brincar com isso, vou colocar um vídeo na minha aula, não sei o quê, que custa, sei lá, pago acho que $8 por ano para o professor, para usar uma ferramenta. Mas o professor quer dar o mesmo PowerPoint. Eu passei por uma situação que eu resolvi fazer uma mudança numa disciplina que eu fui dar aula. O professor me chamou e disse, eu dou essa disciplina há 25 anos dessa maneira, você vai mudar? Eu disse, tinha que ter mudado todo ano, né? Eu nunca tenho a minha aula preparada um dia antes. Eu acordo mais cedo para ter minha aula preparada para aquele dia. Entro no meu Instagram, no meu Facebook, para saber o que está acontecendo. Eu podia ter vindo falar de criatividade aqui para vocês, com várias teorias criativas, e não chegar no ChatGPT. Mas quem é hoje que não está ouvindo falar em algum lugar ChatGPT? Então, assim, o culpado é o professor, é a estrutura e a metodologia que as escolas usam. Vai demorar para isso acontecer? Essa mudança que você perguntou, vai demorar? Infelizmente, vai demorar ainda, porque tem que ter uma geração que tope mudar para a próxima geração fazer isso acontecer. E eu ainda acho que não está na universidade, não estão na universidade os professores da geração que querem mudar. Então, vai vir a próxima geração que quer mudar para que tenha a próxima mudança. Eu provavelmente não vou estar mais na universidade para ver isso, né? Mas vai demorar um pouquinho mais. E não é só no Brasil, tá? No mundo inteiro. No mundo inteiro, eu dou aula na Europa, fiz meus pós-doutorados na Europa, não é muito diferente. Talvez no Brasil haja um pouquinho mais de preocupação maternalista com o estudante universitário, precisa dar essa liberdade para ele poder trabalhar e para um médico poder usar, para que um advogado possa usar, para que um designer possa usar mais ainda. Só voltando à inscrição lá, o curso aqui na UFSC, o curso de engenharia de materiais, que é um curso de excelência na América Latina, diz que é o melhor da América Latina, teve 0,6 candidatos por vaga. O curso de cinema, que é um curso mais livre e tal, teve 17 candidatos por vaga. Os alunos querem isso. E para fazer cinema, o cara vai ter que fazer, montar cenário, entender de equipamento, ele vai ser quase um engenheiro. Então, só que um engenheiro mais criativo, porque a engenharia não topou fazer isso ainda. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja besteira, mas eu convivo com a engenharia, convivo com os engenheiros e sei que não está fácil disso acontecer, de eles serem principalmente co-criativos, né? Tem uma igrejinha, na minha igreja ninguém mexe. E o médico, como é que sai dessa? Sendo médico. Meu médico favorito é o Dr. House, que a criatividade ali emana criatividade.
né? Então, ele consegue sair disso tendo isso, tendo ousadia. Claro que agora a tecnologia é muito mais fácil fazer esses exames, fazer tudo isso acontecer, mas o médico tem que buscar ferramentas criativas para convencer o seu paciente a emagrecer, convencer o seu paciente a ter uma saúde, uma vitalidade adequada, né? O médico não tem que trabalhar com doença, né? O médico tem que trabalhar com saúde. É isso que eu vejo. E ainda o médico ainda se propõe a trabalhar com doença e não com saúde. E aí eu penso também que é importante a gente levar em consideração, né, e aproveitar um traço cultural brasileiro que se chama, que a gente nomeia como jeitinho brasileiro e que normalmente a gente aponta como um lado negativo, mas a gente também tem pontos positivos para esse traço cultural que faz com que nós brasileiros consigamos nos sobressair às mais adversas situações por N motivos, né? Dentre eles, o fato de a gente viver, no geral, por muitas adversidades, e aí acaba fazendo com que nós, brasileiros, tenhamos de usar da criatividade para poder conseguir sobressair as mais adversas situações. E aí, fazendo bom uso dessa característica forte que o brasileiro tem, não para o lado negativo, mas para o lado positivo, isso pode ser, talvez, um catalisador para que a gente se torne pessoas, enquanto indivíduos, cada vez melhores, e enquanto sociedade, também a gente consiga avançar cada vez mais. Concordo muito legal, que o jeitinho brasileiro é muito importante para nós, e nós somos criativos. Grandes prêmios de publicidade são dados para brasileiros, porque mostram sua criatividade. Prêmios, às vezes o recurso não nos leva a ganhar grandes prêmios de cinema, mas ganhamos prêmios, principalmente em publicidade digital, ganhamos muito prêmio nisso, porque somos muito criativos, e isso tem muito a ver com o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro pode ser usado para o mal, né? Pode ser usado para a lei de Gerson, né? Que todo mundo quer tirar vantagem em tudo, mas pode ser o contrário. Esse jeitinho brasileiro pode nos levar a dar um passo à frente. Aí um passo à frente em muitas tecnologias que acabamos perdendo. Agora, eu tenho que pegar esse jeitinho brasileiro, ser apoiado e fazer a coisa acontecer, não ser criticado por isso quando ele é positivo. Eu agradeço muito isso. Agradeço muito aí teu comentário, agradeço, Chico, pelo convite, agradeça ao Gilmar pelo convite também, né? Agradeço ao Rotary por ter convidado. Criatividade acima de tudo, coloquei para vocês lá e posso colocar novamente meus contatos ali, se alguém quiser anotar, né? Todos os meus contatos aqui para ver aqui, salodesigner@gmail.com, salodesigner, meu telefone, que é difícil de guardar, é 48999485555, né? Muito bem, professor Salomão, nossos agradecimentos a essa maravilhosa conversa que você trouxe para todos nós. Eu não imaginava que fosse menos. É riquíssimo a gente conversar sobre esse tema. Eu penso que a inteligência artificial pode superar na medida em que nós viermos a nos manter exatamente do mesmo jeito, que é o de correr dentro das regras estabelecidas. Nós temos que frequentemente quebrar as regras, dentro de princípios, evidentemente, para poder a gente fazer com que as coisas corram de forma diferente em cada momento. E aqui fica, então, o nosso certificado de agradecimento a Luiz Salomão Ribas Gomes. Ser ou não ser criativo não é uma questão. Temos que, de fato, ser criativos. Somos criativos, mas nós temos que intensificar isso, né? Vamos, então, apresentar o nosso palestrante de hoje. O palestrante é Luiz Salomão Ribas Gomes, designer, mestre e doutor em gestão do design, com pós-doutorado em criatividade em Portugal e espaços criativos, realizado nos Países Baixos. É professor e pesquisador de inovação na Federal da Santa Catarina,
e CEL na TXM Methods, a maior rede de laboratórios de ideação do Brasil, a Concretion Lab. É pai de Pedro, do Felipe e da Maria Antônia. Busco o fechamento da nossa reunião, saudando o pavilhão nacional e batendo o sino.